Olá, o meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do Vida Sem Limites. Hoje quero falar sobre enriquecer e dar-lhe 7 dicas valiosas para que você possa realmente começar a gerar riqueza na sua vida. Se você procurar no Google como ficar rico, vão aparecer mais de 88 milhões de resultados. O que é que isto significa na prática? Que existe muita gente à procura de dicas, de ferramentas, de estratégias para conseguir enriquecer. E no ano de 2023, que é o ano que estamos, como economicamente está tudo muito confuso, eu acredito que estamos a passar por uma fase bastante conturbada, economicamente falando, e não é especificamente em Portugal ou no Brasil, é em todo o mundo. Não é? Nós estamos a passar por uma fase de muita inflação, de aumento de custo de vida, então eu acho que as pessoas cada vez buscam mais este processo de enriquecimento. Mas se eu lhe disser que isto é apenas uma estimativa, cerca de metade desses resultados que aparecem no Google, ou seja, 44 milhões, que serão mais voltados para investimento, eu penso que não estarei errado. Então eu acredito que a experiência de cada um de nós, através daquilo que nós dizemos que é a escola da vida, que é muito mais importante do que necessariamente aquilo que é técnico. Okay? Aquilo que é mais de economia, da parte financeira, da banca, não é? Dos bancos, de todo o mercado de crédito. Eu acredito que a minha experiência de vida, até porque eu durante muitos anos tinha realmente aqui um problema, por mais dinheiro que eu ganhasse eu não conseguia gerar riqueza, ok? Aumentava os meus rendimentos, mas não aumentava a minha riqueza. Então eu sinto que de todos os erros que eu cometi ao longo da minha vida, eu fui aprendendo grandes lições. Através, mais uma vez, da sabedoria que a vida me trouxe, não é? Porque é através da experiência que nós conseguimos alcançar a sabedoria. Então eu acredito que será de mais-valia para si, minha comunidade, eu partilhar consigo estas 7 dicas que têm, mais uma vez, aqui um fundamento na minha experiência, na minha história, ok? Que dicas é que eu posso considerar fundamentais no meu processo de geração de riqueza? E eu acredito também que se você ficar atento àquilo que eu vou partilhar hoje, que vai funcionar também para a sua vida. Não só na minha vida funcionou, como vai funcionar também para a sua vida. Então é uma partilha, basicamente. Eu abrir aqui a porta da minha intimidade para falar de algumas fragilidades também que eu tive ao longo dos anos e lhe mostrar onde é que eu errei para que você não cometa os mesmos erros. Okay? Portanto, isto vamos dizer que é um conselho de amigo. Se você colocar em prática estas 7 dicas, tenho quase a certeza absoluta que vai começar rapidamente a gerar riqueza na sua vida. Ok? Então vamos lá. Dica número 1. Você tem que mudar a sua relação com o dinheiro. Isto parece uma coisa muito óbvia, mas é aqui que muita gente bate. É aqui que muita gente está travada. Se eu lhe perguntar o que é que você acha em relação ao dinheiro? Ok, você quer arranjar mais dinheiro, quer ter mais dinheiro na sua vida. Mas o que é que você tem de associação emocional em relação ao passado, as lembranças do dinheiro? Se você pensar em dinheiro, o dinheiro é uma coisa que lhe traz uma sensação positiva ou negativa. E eu tenho a certeza que se você neste momento não está a conseguir gerar riqueza na sua vida, o dinheiro tem uma associação negativa, seja ela intelectual, emocional ou espiritual. Ok? Eu na minha vida tive muitas associações negativas. Brigas ou discussões, problemas, tudo relacionado com dinheiro. Até que eu depois concluí que, se eu quero atrair mais dinheiro para a minha vida, eu quero ganhar mais dinheiro, ter mais abundância financeira, ok? Se eu tenho uma associação negativa, ou seja, se a vibração que eu me encontro no momento em que eu falo na palavra dinheiro, havia uma mudança logo imediata. Se é negativa, se é baixa vibração, como é que eu posso esperar atrair uma coisa que eu no fundo estou a rejeitar e que tenho dentro da minha mente, através do meu sistema de crenças e através dos meus paradigmas, uma associação negativa? Não posso, isso é totalmente contraditório. Eu não posso atrair para mim uma coisa que eu no fundo rejeito. Porquê? Porque se eu tenho momentos da minha vida de escassez, por exemplo, de brigas, há muita gente, por exemplo, que sabe que as únicas brigas que os pais tinham durante a infância eram por causa de dinheiro. Ok? Havia sempre brigas. E como nós não queremos sofrer, se nós falamos em dinheiro e no processo de enriquecimento e nos lembramos, por exemplo, desses acontecimentos, das brigas, das discussões dos nossos pais, e como nós não queremos esse tipo de cenário para nós vamos repelir as oportunidades de ganhar mais dinheiro. Então nós temos que mudar o nosso alinhamento. Em primeiro lugar, compreendendo o que é o dinheiro, porque o dinheiro, muitas vezes, nós damos-lhe uma força ou damos-lhe um poder que ele não tem. Ok? O dinheiro é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta, sobretudo, de conversão de valor. Eu dou valor à sociedade e a sociedade, em troca, paga-me um valor em dinheiro.
Ok? Portanto, é apenas aqui um meio para atingir um fim, não é o fim. Muitas pessoas dizem, ok, eu quero atrair para a minha vida, eu quero ganhar 50 mil euros ou 150 mil reais. A pessoa não quer necessariamente o dinheiro, ela quer aquilo que o dinheiro lhe vai permitir comprar ou adquirir ou experimentar. Ok? Portanto, o dinheiro é apenas um meio para atingir um fim. Mas enquanto as pessoas continuarem a associar dinheiro à corrupção, continuarem a associar dinheiro a problemas, a momentos de sofrimento nas suas vidas, a momentos de escassez, nós não vamos conseguir mudar o rumo da nossa vida financeira. Nós temos que, na estrutura, na raiz, mudar a relação que temos com o dinheiro. A forma como nós vemos esse elemento ou essa ferramenta de conversão de valor na nossa vida. Porque, mais uma vez, nossa mente é inteligente, nós não queremos sofrer. Então, se eu sei que aquilo tem uma associação negativa, eu quero sempre afastá-lo na minha vida. O dinheiro vai desaparecer. Por isso é que se costuma dizer que o dinheiro vai sempre para as mãos das mesmas pessoas. Porquê? Porque elas têm uma mentalidade, têm aqui uma programação, um sistema de crenças e um sistema de paradigmas que está totalmente em alinhamento com a energia do dinheiro. Ok? E se quiserem saber detalhadamente como fazer este processo de mudança de crenças e de paradigmas em relação ao dinheiro, aquilo que eu recomendo é o meu livro Sem Limites para o Dinheiro. Okay? Vocês encontram em versão digital em todas as plataformas e em versão impressa no Amazon. Acho que é um livro realmente que me trouxe aqui um expandir de horizontes na minha comunidade. Foi aquilo, mais uma vez, que tem a ver com a minha experiência. Eu estudo sobre lei da atração, sobre metafísica, física quântica e tudo aquilo que são a parte mais espiritualizada em relação ao dinheiro. E eu acredito que ajudou muita gente a fazer a transição. Foi a virada de chave na vida de muita gente. E ainda hoje eu recebo testemunhos de pessoas que me dizem: Luís, o livro Sem Limites para o Dinheiro mudou a minha vida, porque eu finalmente fiz as pazes com o dinheiro. Ok? E é assim, você só vai atrair mais do que aquilo que você sente que é bom para a sua vida. Se o dinheiro neste momento é uma coisa nociva, você vai estar sempre a rejeitá-lo por mais oportunidades que surjam. Ok? Então a dica número 1 é: mude a sua relação com o dinheiro. O dinheiro tem que ser uma coisa boa para si, tem que ser uma coisa positiva. Você tem que mudar a sua vibração, tem que mudar o seu alinhamento em relação ao dinheiro. Caso contrário, você nunca vai conseguir enriquecer. Ok? Segunda dica. Costumamos dizer que quem não sabe para onde está a caminhar não chega a lado nenhum. Ou, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então aquilo que eu acho que é fundamental para nós conseguirmos realmente enriquecer é nós termos metas muito específicas, a curto, a médio e longo prazo. É fundamental. Eu tenho que saber para onde estou a caminhar, eu tenho que saber para onde me estou a dirigir, pelo qual eu estou a trabalhar todos os dias, ok? E para gerarmos riqueza, muita gente quer enriquecer rápido. Um processo de geração de riqueza ou estatuto de riqueza não acontece de forma rápida. É uma coisa que tem que ter metas a curto, a médio e longo prazo. E muitas vezes o estatuto de riqueza acontece sobretudo no médio e no longo prazo. E as pessoas não estão dispostas a esperar esse tempo. Não procure atalhos. Faça as coisas de forma correta. E o curso A Fórmula da Riqueza, que eu vou lançar a partir do dia 7 de abril de 2023, vai ajudá-lo precisamente no estabelecimento destas metas. Curto, médio e longo prazo. E quem é paciente terá sempre os seus benefícios. Irá sempre recolher aquilo que são os frutos daquilo que vai semear. Então aquilo que eu digo é: estabeleça metas muito concretas, saiba para onde se está a dirigir todos os dias. Isso é fundamental para gerar riqueza, para que você consiga no futuro dizer: ok, eu hoje sinto uma pessoa abundante e rica. Ok? Terceira dica. Se eu estou num processo de geração de riqueza, ou de crescimento ou prosperidade financeira, eu não posso ter um furo no meu barco. Vamos imaginar que você tem um barco e que a sua vida é um barco e que a sua parte de riqueza também é o que está dentro do barco. Você vai colocando elementos dentro desse barco. Mas se você tiver um furo no barco, o que é que vai acontecer? Vai começar a entrar água e o seu barco começa a afundar. E o que é que acontece com a vida da maior parte das pessoas? Elas querem crescer financeiramente, mas não tapam, não fecham os buracos do seu barco. E que buracos são estes? As nossas dívidas. Se nós estivermos endividados e tivermos muitas dívidas e não tivermos um plano para quitar aquelas dívidas, e aqui podemos excluir, por exemplo, a questão do crédito à habitação, porque é uma coisa mais a longo prazo, não é? E é uma dívida que, dentro de todas as dívidas, é uma dívida barata, vamos dizer assim. Porquê? Porque a taxa de juro é a mais baixa em todos os créditos. Okay? Nós temos um crédito pessoal, por exemplo, com taxas de juro entre 12%, 18%, 20%. Cartões de crédito 25% e às vezes 30%. E um crédito de habitação pode ter uma taxa de juro, por exemplo, entre os 0,5% a 1,75%, por exemplo, que é muito diferente.
Portanto, de todas as dívidas, a do crédito à habitação é aquela que é mais económica, ok? Mesmo que tenha sofrido agora um aumento, sobretudo em Portugal, não é? Um aumento nas taxas de juros. Mas ainda assim, é fundamental que você faça aqui o isolamento completo do seu barco. Você tem que começar a pagar as suas dívidas antes de pensar em começar a enriquecer, porque senão você começa a pôr de um lado, mas está sempre a sair do outro. Não adianta, você vai ficar sempre na neutralidade. Então, antes de qualquer outra coisa, traça um plano específico para quitar as suas dívidas, para zerar a sua vida financeira. Com exceção, tal como eu disse, do crédito à habitação. Ok? Quarta dica. Busque oportunidades para aumentar os seus rendimentos. Eu sei que muita gente diz, Luís, faça aquilo que está a acontecer um pouco por todo o mundo, na parte económica, não é? Há aumento da inflação, a recessão económica, muita gente com salário mínimo. Eu só digo uma coisa, e atenção que esta minha afirmação não tem como objetivo atacar ninguém, nem magoar ninguém, nem ferir ninguém. Mas eu tenho que, de alguma forma, dar aqui um abanão e dizer-lhe que neste momento, 2023, com a evolução da internet e de tudo aquilo que está à nossa disposição, hoje em dia, ter salário mínimo é uma questão de escolha, não é obrigatório. Porque quem tiver a vontade de aumentar os seus rendimentos, na internet tem 1001 ferramentas para conseguir aumentar a sua renda mensal. Ok? Portanto, eu acho que hoje em dia já não existem desculpas. A pessoa tem que ter a vontade e motivação para buscar essas ferramentas. Por exemplo, numa empresa, buscar capacitação para poder ser promovido, para ter mais competências e dizer assim, ok, eu tenho mais valor, eu vou-me candidatar a um cargo superior com um salário superior. Ok? Mas acima de qualquer outra coisa, nós temos que desenvolver uma mentalidade de empreendedores. Se nós estivermos dependentes única e exclusivamente de uma fonte de rendimento, que é o que infelizmente a maior parte das pessoas está neste momento, qualquer mudança que exista na nossa ocupação profissional principal vai trazer imediatamente um choque na nossa vida financeira. Então, se você conseguir buscar outras oportunidades, cooperações, ou oportunidades em part-time que não exijam investimento e etc., faça-o. E você diz-me, Luís, mas eu já trabalho tanto. O mais importante aqui não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. Ok? Vou dar um exemplo. Nós podemos ter duas pessoas que teoricamente produzem o mesmo. Uma trabalha 14 horas e outra trabalha 8 por dia. Ok? De segunda a sexta-feira. E porquê é que uma só trabalha 8 enquanto a outra trabalha 14? Porque a de 8 trabalha de forma mais inteligente. Não tem perdas de tempo ao longo do dia. É uma pessoa que é focada em resultados. Ok? Portanto, eu costumo dizer muitas vezes, neste momento, em tudo aquilo que existe, todas as profissões, que tenham uma comissão associada, ou seja, que baseado nos meus resultados eu ganho proporcionalmente mais, são aquelas que trazem mais oportunidades. Ok? Aquela pessoa que faz sempre aquela tarefa mecânica todo o dia, não é? E que recebe um salário ao fim do mês, ela não vai agregar muito mais valor à empresa. Então você tem que buscar outro tipo de atividades complementares à sua atividade profissional. Portanto, eu não recomendo que a pessoa agora, vou-me demitir, vou-me despedir e procurar uma coisa totalmente nova. Não, isso é um risco muito grande nos dias que correm. Neste ano, especificamente, é uma coisa muito arriscada. Ainda assim, se eu conseguir empreender e pensar, ok, o que é que eu tenho, quais são os meus talentos que eu posso de alguma forma capitalizar. E o próprio livro, Sem Limites para o Dinheiro, também ajuda nessa parte. Mas é fundamental. Se nós não aumentarmos o nosso rendimento, a nossa geração de riqueza vai ser muito lenta. Ok? E nós não vamos poder dar saltos na nossa vida. Mas sempre com esta premissa. E digo-lhe isto, e eu sei que isto para muitas pessoas vai doer. Neste momento, ter salário mínimo é uma questão de escolha. Porque com as oportunidades que a internet nos oferece, só tem salário mínimo neste momento quem não busca, ok? Quem não corre atrás, como se diz no Brasil. E é precisamente aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos. É correr atrás de oportunidades, ok? E não depender única e exclusivamente de uma fonte de rendimento. Isso é fundamental, ok? Quinta dica. Busca oportunidades para renda passiva ou investimentos. E aqui nós não estamos a trabalhar pelo dinheiro, é o dinheiro que está a trabalhar por nós. Mesmo que você faça uma poupança pequena todos os meses, ao longo dos anos, e que invista essa poupança que você faz, não é guardar debaixo do colchão, que ele não faz nada, ok? É buscar oportunidades de investimento. E aí, eu não sou nenhum conselheiro de investimentos, portanto eu não serei a pessoa ideal para lhe dar aqui as dicas de onde é que você deve investir. Eu sou aquilo que eu chamo um investidor conservador, mas hoje compreendo, porque durante muitos anos eu achava que a questão de investimentos era coisa de ricos, ok?
E que para mim investir era mercado de ações, era bolsa. E hoje em dia tenho imensos investimentos em várias áreas, ok? Portanto, tenho as minhas áreas favoritas, nomeadamente a área imobiliária, que é uma área que eu gosto de investir, mas acredito que você tem que ter sempre uma estrutura onde consiga ter a capitalização do seu dinheiro, e especialmente uma coisa chamada juro composto. Okay? Em que você vai capitalizando ano após ano sem mexer naquele dinheiro. E normalmente os investimentos é uma coisa para longo prazo. Ok? Portanto, você tem que ter uma fonte de renda passiva. Você, por exemplo, tem um apartamento e faz o arrendamento desse apartamento. É renda passiva que lhe está a gerar. Não é? Vamos imaginar que você investe, por exemplo, numa aplicação financeira de dívida pública, de tesouro, por exemplo. Você está a emprestar dinheiro ao Estado e o Estado, em troca, paga-lhe um juro todos os anos. Ok? Isso são investimentos. O dinheiro está a trabalhar por si. Portanto, comece a criar a sua poupança, comece a criar a sua carteira de investimentos, diversificando, não coloque todas as suas poupanças num só fundo de investimento, mas vá tendo sempre renda passiva. Isso é fundamental. Ok? Sexta dica. Tenha um controlo rigoroso de todos os seus gastos. Aqui é preciso haver um planeamento financeiro. Você tem que saber detalhadamente tudo aquilo que gasta e controlar muito bem os seus gastos. Porque eu posso dizer que mais um dos buracos no nosso barco tem a ver com as compras por impulso. Muitas vezes nós compramos coisas que não precisamos apenas porque está barato, ok? Mas se nós formos somar todos os baratos que nós vamos comprando, as promoções que vamos comprando de coisas que na verdade não precisávamos ao longo do ano, faz muita diferença. Eu estive a fazer uma quase auditoria, muito recentemente na vida de um cliente de mentoria, e estivemos a ver realmente as tais compras supérfluas, não é? Que não eram fundamentais para a sua qualidade de vida. Eram as tais compras por impulso. Eu passei naquela loja, estava em promoção e eu disse, é uma boa promoção e compra, ok? E eu perguntava, mas você precisava daquilo? Mesmo que estivesse com bom preço? Mas Luís, mas estava com bom preço. Ok, mas se você não precisava, é indiferente que esteja com bom preço ou não. Para si é caro porque você não precisava. Ok? Portanto, nós temos de ter um controle muito rigoroso dos nossos gastos, todas as nossas despesas mensais. Isso é fundamental. Se nós não soubermos aquilo que está a sair, ok? E aquilo que está a entrar, nós não vamos ter controle da nossa vida financeira e, em consequência, não conseguimos gerar riqueza. Então, você tem que fazer uma contenção de gastos. Até, eu costumo dizer muitas vezes, o minimalismo muitas vezes é útil. Ou seja, nós termos poucas coisas na nossa vida, mas tudo o que temos é bom, faz sentido, é algo de qualidade e que traz um benefício concreto à nossa vida. Encher a nossa vida ou entupir a nossa vida com pequenas coisas, isto apenas drena, ou seja, mais um buraco no nosso barco. Nós vamos perdendo, não vamos conseguindo gerar riqueza. Então você tem que saber rigorosamente, de uma forma extremamente calculada, tudo aquilo que você gasta. Tomar decisões em relação aos seus gastos. Se pode reduzir ou não, não é? E controlar também os seus ganhos. É fundamental fazer essa equação, fazer contas todos os meses, ok? Você tem que ver a sua vida como se fosse uma empresa. Ela tem que dar lucro ao final do ano, ok? E finalmente, nós temos aqui uma coisa muito importante, que é fortalecer a relação com pessoas de mentalidade ou de vida próspera. Nós normalmente somos contagiados pelos meios que frequentamos. E ainda que você neste momento não esteja no nível financeiro que gostaria, conviver com pessoas que já estão nesse nível vai ser fundamental, vai ser o turbinar, como se costuma dizer, vai ser como se fosse aqui um aditivo que lhe vai fazer dar um salto muito mais rápido. Porquê? Porque a maneira que essas pessoas pensam é diferente da sua. A maneira como essas pessoas tomam decisões no seu dia-a-dia é diferente da sua. E você vai ser contagiado por esse tipo de mentalidade. E a partir do momento em que você muda a sua mentalidade em relação ao dinheiro, ao processo de geração de riqueza, não só se vão abrir portas, mas você vai se tornar uma pessoa diferente. E costuma-se dizer muitas vezes que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos todos os dias. E aqui nós temos que ser duros, temos que pensar, ok, que tipo de pessoas é que eu permito que convivam comigo? São pessoas com uma mentalidade escassa, que estão sempre a reclamar da vida, sempre focadas no problema, ou pessoas que estão a buscar melhorar a sua qualidade de vida, que estão a crescer e prosperar financeiramente? É dessas pessoas que eu preciso. Eu não preciso de pessoas que me puxem para baixo, eu preciso de pessoas que me puxem para cima, ok? E nós temos de tomar decisões difíceis, muitas vezes deixar de conviver com certas pessoas, que são tóxicas, que são negativas, ok? E posso-vos dizer que esta parte do convívio, aquilo que eu chamo no livro A Matriz do Sucesso e no curso A Matriz do Sucesso, o nosso grupo da fé, pessoas que têm o mesmo tipo de mindset, o mesmo tipo de mentalidade que nós, é uma decisão muito difícil.
Muito difícil, porque significa que nós vamos interromper alguns ciclos que nós estamos acostumados há muitos anos. O convívio com alguém não quer dizer que a gente deixe de ser amigo dessas pessoas. O convívio habitual é que tem que deixar de existir, porque, mais uma vez, nós somos contagiados pelo meio que frequentamos. Mesmo que isto acontece com muita frequência. Pessoas que basicamente trabalham numa loja, por exemplo, de vestuário de luxo, em que, por exemplo, um par de sapatos custa $10.000, ok? Essas pessoas, embora tenham um bom salário, muitas vezes conseguem tornar-se milionárias. Porquê? Porque elas só convivem com pessoas com capacidade aquisitiva para este tipo de produtos, com luxo, ok? E o tipo de diálogo que elas vão tendo com os clientes acaba por expandir as suas mentes. E elas aos poucos começam a pôr em prática nas suas vidas aquilo que vão aprendendo das lições do dia-a-dia, não é? Daquilo que os clientes vão partilhando com elas, e elas conseguem depois dar o salto. Mais uma vez, nós somos contagiados pelo meio que normalmente frequentamos com mais regularidade, ok? Então, se você neste momento tem um amigo que conseguiu dar certo na vida, conseguiu crescer, conviva mais com essa pessoa. Não por uma questão de interesse, mas por uma questão de alinhamento. Você quer caminhar para lá, peça ajuda, peça dicas, peça informações. O que é que tu fizeste na tua vida? Como é que tu conseguiste transformar 1 em 10, por exemplo? Diz-me como é que eu posso também inspirar-me em ti para conseguir o mesmo. E posso dizer também uma coisa, as pessoas que estão no topo normalmente não têm qualquer tipo de problema em partilhar as suas histórias e aquilo que foram as lições que elas tiveram ao longo da vida com pessoas que querem crescer, que querem lá chegar. É motivador para essas pessoas poderem ensinar aos outros como conseguir crescer, impactar vidas. E no fundo é o que eu tenho feito desde 2014. Okay? É realmente partilhar com os outros tudo aquilo que eu fiz na minha vida que me permitiu ir crescendo, ter uma vida feliz, uma vida rica, uma vida próspera e abundante. Não é? E portanto é esta a minha motivação, é aquilo que me move todos os dias. É realmente poder ajudá-lo a si a ter mais qualidade de vida, a ser uma pessoa feliz, com uma vida plena, uma vida rica. Ok? E portanto são estas as 7 dicas que eu acredito que são valiosas para você refletir, você pensar na sua vida, e são dicas que lhe vão permitir gerar riqueza. Isto é uma garantia que eu lhe posso dar porque, mais uma vez, eu estou a falar por experiência própria. Eu não tinha legitimidade, mais uma vez, em falar de uma coisa apenas teórica. Não, eu tive que a viver. E só assim é que eu lhe posso passar essa sabedoria. Ok? Então, meus amigos, espero que este conteúdo tenha agregado valor à sua vida. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Subscreva também o meu canal, ative o sino das notificações, junte-se também a mim no Spotify, onde estes conteúdos são também partilhados, e convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. E não se esqueça, dia 7 de abril de 2023, abrem as inscrições para o curso A Fórmula da Riqueza, onde você vai conhecer passo a passo a forma como eu estruturo a minha vida financeira e por um valor muito inferior ao que você possa imaginar. Meus amigos, volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.